Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast é empreendedorismo feminino e para tratar desse tema, a nossa convidada é a Bruna Cristina. Ela que é empreendedora, consultora, gestora de segurança do trabalho também. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, falando de um tema que é um paradigma, é um tabu. Nós conversamos um pouquinho, né, ali Sim. nos bastidores, o quanto esse tema, né, ainda assusta muitos empresários. E a ideia do bate-papo hoje é fazer esse susto aí cair por terra. Vamos. Mostrar que não é isso. Exatamente, a gente conversou um pouco e realmente é um super tabu, mas Exato. eu acho que esse podcast vai auxiliar e clarear muita coisa. E Com tanto certeza. para o empregador e também para o colaborador, que é a Exatamente. última linha ali. Compondo a mesa aqui, Ismael Cordeiro, ele que é o nosso CEO, gestor administrativo e empreendedor. Seja muito bem-vindo, Isma. Obrigado, Lucas. Obrigado, Bruna, por estar aqui com a gente, por falar de um tema que é muito importante, né? Eu passei por indústrias e quando falava em técnico de segurança do trabalho, chegava a arrepiar o Sério. braço, né? Porque era o procedimento, era o processo a ser seguido, era a utilização dos EPIs da forma correta. Então, isso causava alguns conflitos, né, nas pessoas que não queriam fazer a forma correta, né? Que era a última linha, a linha de produção, chamada, não vou usar um capacete aqui, como que vai cair alguma coisa na minha cabeça, eu estou debaixo de um telhado, qual que é o sentido de usar um capacete? Sim. Olha, se tem uma norma que rege, que é necessário, isso é um equipamento de segurança para você, inclusive pode cair alguma coisa do telhado, né? Então, mostrar isso, estar do lado nesse momento de pessoas que estavam fazendo a implementação, né, das normas técnicas e do que era necessário, para mim foi um desafio. Então, hoje eu também tenho dúvidas, né, Que delícia. para a gente conversar sobre. Porque fala nisso, na técnica de segurança do trabalho, vem, meu Deus, já vem o técnico de segurança reclamar de alguma coisa. Mas não, tá seguindo uma normativa, é isso? Exatamente. Está seguindo uma série de normas ativas, né? Nós temos aí a legislação trabalhista e só de norma regulamentadora nós temos 37 normas regulamentadoras. 37 normas. 37 normas. Você falou do EPI, é a 6. Uma das. É uma das. Uma das. É Tem a mais 6. coisas. E sabe que o EPI, ele também é a última linha de prevenção. É a última É linha a de última prevenção? linha. Uhum. E muitos empresários, eles atacam primeiro na entrega do EPI. Não que isso não seja importante, claro que é. Mas, inclusive, para economizar para a empresa, economizar financeiramente para a empresa, se ele atacar primeiro no que a gente fala na implementação de medidas de controle, em medidas para eliminar o risco, se eu eliminei o risco, por que eu tenho que fornecer EPI? Entende? Ou seja, eu não vou precisar ficar comprando EPI recorrente todo mês. Porque o EPI demanda substituição também, Sim, né? tem um Vamos prazo pensar, de validade. o EPI em si, o EPI mesmo, o capacete, a bota e tal, ele Protetor tem auricular, que é uma protetor coisa... auricular, ele tem vida útil. São vida útil. O que tem prazo de validade é o certificado de autenticação, que é o CA, que nada mais é do que um certificado ali que o fabricante faz ali o equipamento, diz que aquele equipamento ele foi fabricado para proteger contra cortes, perfurações, vamos pensar numa luva, né? Corte, perfuração, agentes abrasivos, mecânicos. Então, esse equipamento, ele passa, antes de ir para o comércio, né? Ele passa por alguns testes para entender se realmente ele está protegendo sobre aquilo que ele diz ser fabricado ser. E daí gera esse número de CA que dá uma validade. Quando vence essa validade, é feito novos testes e esse número pode ou não ser validado novamente, certo? Então, o EPI, ele não pode ser comercializado com o CA vencido. Mas, por exemplo, às vezes tem CA aí que tem validade de 5 anos. E uma luva não vai durar 5 anos, nunca. Então, o que tem validade é o CA e o EPI tem vida útil. O EPI tem vida útil. Aí, quanto é essa vida útil? Depende. Depende do cuidado do funcionário, depende do serviço que está sendo realizado, da atividade. Exatamente. Mas trazendo o exemplo que você falou do protetor auricular, né? Vamos pensar nessa redução de custo para o empregador. Quando ele tem um ambiente muito ruidoso. Pensar em várias frentes assim de redução de custo. Ele tem um ambiente muito ruidoso.
Então, a legislação fala que quando os decibéis daquele ambiente estiver acima de 80 decibéis, né, o nível de ruído for acima de 80 decibéis, a empresa precisa entrar com medidas de ações. Quais são essas medidas? Fornecimento do equipamento. Aí, fornecer o equipamento inclui treinar o funcionário quanto à utilização correta, guarda, conservação. Então, não vou só comprar o EPI, eu tenho que treinar o funcionário. Se eu não tenho um técnico de segurança dentro da empresa para fazer isso, eu vou ter que contratar alguém que faça. Então, vou ter que comprar e vou ter que contratar alguém para treinar. Então, já tenho duas vertentes de custo aí. Aí eu vou precisar também fazer exames de audiometria para monitorar a saúde do trabalhador, porque enquanto o funcionário tem vida laboral dentro da empresa, pelo tempo que for, a saúde desse trabalhador é responsabilidade da empresa. E daí eu falei que o EPI é a última linha, certo? E se eu diminuir esse ruído? Se eu diminuir de 80 decibéis? Porque essas ações é acima de 80 decibéis. E se eu diminuir isso? Se eu enclausurar o motor da máquina, que está gerando aquele ruído todo? Se eu colocar um isolamento acústico naquela máquina? Se aquilo for, de repente, só uma manutenção que não está sendo feita no equipamento, uma correia exposta e direto na fonte. Aí faz todo esse processo aí e o ruído caiu para 70 decibéis. Eu não preciso comprar EPI mensalmente para os funcionários. Eu não preciso colocar eles em exames audiométricos para monitorar a saúde, isso é anualmente. Eu não preciso treinar o funcionário para uso correto daquele equipamento, porque... eu estou falando de um funcionário. Agora, pense num ambiente em que eu tenho 30, 40 funcionários expostos. Nossa. Fazer isso para todos. Nossa, mas fazer a manutenção da máquina é muito caro. Depende do que você entende como caro. Ou do que você entende como investimento. O que é? Vamos colocar na ponta do lápis. E investir em segurança do trabalho é sempre sim um investimento, onde os retornos vão ser a longo prazo, outros a médio prazo, mas é sempre um investimento. Então, nós falamos, né, que às vezes as empresas veem o técnico de segurança e falam, meu Deus do céu, já veio essa pessoa de novo. Já veio, né? Sim. Calma, a gente está aqui para te ajudar a fazer a parte burocrática que você não está olhando para isso e tá tudo bem. Porque é técnica, né? Precisa de um profissional, exatamente. Isso, exatamente isso. E daí tem essa questão da técnica. Eu lembro que eu até citei isso hoje no treinamento que eu estava dando, né? Que os termos são muito, muito técnicos e muitas siglas e tudo mais, só que o trabalho é tão humano. Eu brinco com isso. O termo é técnico, mas o trabalho é humano. O trabalho é muito humano. Daí é quando a gente começa a olhar para o funcionário. E daí eu gosto de dizer também que a segurança do funcionário vira um plus. Quando o gestor de segurança do trabalho, o técnico, ele entra na empresa com um olhar totalmente voltado em proteger a empresa. Aí tudo aquilo que ele está criando de condições seguras para a empresa, ensinando a empresa a ter uma ficha de EPI, a ter os programas certinho, executar o que está nos programas, terem laudos adequados que condizem com a realidade da empresa, é inevitável que o funcionário não tenha um ambiente de trabalho seguro. Que aquilo não vai gerar uma cultura de segurança dentro da empresa. Que os funcionários não vão começar ali a terem um senso prevencionista, a entenderem que eles fazem parte daquilo porque vai ver que a qualidade de vida vai melhorar, que o ambiente de trabalho melhora, que a energia deles está melhor dentro do trabalho, produtividade aumenta, engajamento aumenta. Então, só tem benefício. É uma série de benefícios que ele acaba, como não tem, né? Ele acaba não mensurando e às vezes pouco entendendo, né? Mas aquilo que a gente conversou antes de começar o podcast realmente faz muito sentido, né? Quando até mesmo o colaborador, né? A gente está falando do empregador, mas eu vou entrar na linha do colaborador também. Ele vê o técnico de segurança, já pensa assim, meu Deus, lá vem. Parar a produção. Vai parar a produção. Tá, capacete está o quê? Não sei o quê. Começa toda aquela preocupação se ele está bem aparado ou não, né? E de fato está errado, né? Ele deve sempre se preocupar sem a presença de alguém cobrando, né? Exato, exatamente. Porque é ele que é a parte sensível, né?
que vai, de repente, Deus o livre, acontece alguma coisa? Aí é ele quem tá na linha de frente. Ele já não tá mais na linha final, porque se acontece alguma coisa, é ele que tá na linha de frente. Exatamente. Ele quem tá ali na linha de frente. Hoje, você tá há quanto tempo nesse ramo? Há uns 11 anos, mais ou menos. Ah, bastante. Faz bastante tempo. Como é que é hoje nas empresas? Você ainda sente muita resistência? Sim, sente muita resistência. E assim, tem empresas que são das pessoas com mais idade, tem empresas que são dos jovens, que, porque, né, essa geração mais imediatista que nós estávamos comentando também, mas tem, assim, muita resistência. Mas grande parte da resistência que tem, e daí isso é comum em todas as empresas, em virtude da liderança que não dá o exemplo. Exatamente. Entende? Então, nós podemos ser um time aqui e eu falar que é obrigatório usar o EPI e cumprir uma série de procedimentos e de regras, mas quando eu vou para campo, eu não estou cumprindo esses procedimentos. Então, isso também desanima o funcionário. Isso também faz com que ele não entenda o porquê que ele tem que e por que o engenheiro não. Vou dar um exemplo para vocês. Obra. Eu sou muito da construção civil, né? Eu me formei dentro da construção civil e tenho vários clientes no ramo aí da construção civil. Bem sensível, né? Exatamente, um ambiente muito sensível, em que nós temos uma série de atividades acontecendo paralelamente e um ambiente mutante também. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro e precisa que aconteça esse dinamismo para entrega, né? E às vezes o engenheiro, porque tem que estar com EPI, daqui a pouco o engenheiro vai para campo de tênis. E daí faz como? E daí o técnico escuta, você tá cobrando de mim? Por que vai lá, cobra do engenheiro lá agora? E fica chato, né? Meu Deus. Chatíssimo. A gente responde o engenheiro também, né? Que daí ele é o meu chefe. Vai lá, cobra o engenheiro agora, que ele tá sem capacete, que ele tá detendo. É que foi rapidinho, né? A gente sofre também, ajuda, gente. Né? Ajuda a gente, por favor. Pô, dá uma força aí, né? Pelo amor de Deus. Ajuda. Mas tem empresas que, nossa, o dono da empresa, né? Seja ele capacete, bota. Lá não, tem que pôr, pega o óculos lá pra mim, porque tem que entrar de óculos ali naquele setor. Então é muito bacana, né? Muito cultural também. Eu costumo dizer que eu comparo muito os acidentes de trabalho, ou a vida, né, dentro do trabalho, com o cotidiano do trânsito. Porque os argumentos tendem a ser os mesmos, as desculpas tendem a ser as mesmas, né? Então, o funcionário lá que nunca usou EPI, né, tem essa resistência. Mas eu sempre trabalhei na construção civil e nunca tive problema. Tem lá no trânsito. Eu sempre dirijo desde os meus 15 anos e nunca bati o carro. Agora eu tenho que fazer desse jeito que vocês estão dizendo. Na medida em que eles vão ficando confortáveis no ambiente de trabalho, vai diminuindo a preocupação também. Vai baixando o nível de segurança. Exato. E o trânsito não é diferente. Porque se eu estou numa estrada, eu fico mais esperta. Aí, de repente, quando eu estou transitando no bairro onde eu cresci, a gente fala, estou em casa. Não preciso pôr meu filho na cadeirinha, não preciso usar o cinto de segurança. Aqui eu tô perto. E é onde mais acontece acidente, por incrível que pareça. Eu trabalhei eu tô falando com conhecimento de causa que eu trabalhei numa indústria. E tinha essa como que eu posso dizer? Não é um receio, mas essa resistência dos funcionários a usar. E um dia eu usei o exemplo, falei, olha, o dono da empresa, ele usa os equipamentos necessários. Ele usa bota quando vai vir aqui, ele usa capacete e tal. Mas ele é o que tem menos preocupação. Por quê? Se acontece alguma coisa contigo, se cai um saco de material em cima do teu pé e você não está com calçado adequado, botas que foram projetadas para esse projetadas e ofertadas pela empresa, né, e entregues pela empresa para você utilizar, vai quebrar teu pé. O que vai acontecer? A empresa, né, vai responder também, mas quem que vai ser o prejudicado? É você que quebrou teu pé. Se você fica inalando o pó, sim, vai te fazer mal. É mal pro dono da empresa que vai te fazer, não é para você, é para tua saúde, é para tua sequência de vida. O óculos, que é necessário. O protetor auricular. Protetor, que é a indústria, moinhos, não tem como reduzir os decibéis. Então, é uma máquina. Tem que usar. Tem que usar o quê? Protetor auricular, para você não ter um problema de falta de audição no futuro. Então, assim, tudo que a empresa está fazendo, o técnico de segurança está fazendo junto com vocês aqui, é para segurança de
vocês. Exatamente. Não é porque quer que eu use aqui um óculos o dia todo, um capacete o dia todo, você não sabe o calor que é. Sabe? Realmente é quente. Você trabalhar com capacete, com protetor, máscara para não inalar pó. Daí é no ruim. moinho, né? Que daí tem o calor do forno. Tem toda essa questão, né? É ruim, a gente entende aham. disso. Só que assim, é para tua segurança. Essas normas veio para proteger o trabalhador. A empresa tem uma responsabilidade, Uma responsabilidade. mas ela é o que tem menos sofre menos penalidade, porque a penalidade maior ainda fica para o funcionário, que é a tua saúde. Isso é o que vem depois do acidente. Uma pergunta comum que eu faço também em palestra, em treinamento. Quem aqui está preparado para o que vem depois do acidente? Aí vem a pergunta. Mas o que vem depois do acidente? Então, teve ali um acidente em que a pessoa fica um tempo na cama, às vezes numa cadeira de roda, mesmo que vá ser um temporário, mas precisa de uma cadeira de roda, uma muleta, ficar na cama, alguém tendo que dar comida na boca, tendo que dar banho, trocar. Isso é o que vem depois do acidente. Quem de nós estamos preparados para o que vem depois do acidente? Quem de nós estamos com o nosso psicológico ok para ver alguém tendo que dar ao auge, né? Eu tenho 36 anos, estão pensando pessoas às vezes um pouco mais velhas que eu, né? Meus seus 40 anos. Um homem, né, um pai de família, que tem um provedor, tá ali acostumado a levar comida para casa, ele que sai para trabalhar e tal. Daqui a pouco tá o filho dando comida na boca dele porque ele não se cuidou no ambiente de trabalho. Porque ele recebeu o equipamento e não quis usar. Tendo que dar banho. Ou vendo lá que os filhos estão indo jogar bola, os amigos que iam jogar aquele futebol no sábado estão indo, e ele não está sendo mais nem convidado para ficar olhando, porque ele está na cadeira de roda. Sem contar, né? ainda, além disso, tem a questão financeira. É questão porque financeira, a pessoa, exato. quando ela está num cargo dentro de uma empresa, ela normalmente, acho que um bom percentual dos casos, ele recebe um valor acima do teto que o INSS paga. Uhum, sem dúvida. Então, além disso, ainda tem uma redução vou me encostar pelo INSS, vou esperar lá, não sei o prazo exato, mas de 65 a 90 dias para receber o meu primeiro salário. E as contas estão batendo na porta, Então, né, nesse período. Todas as contas vai bater na porta, e ainda quando eu for receber, eu vou receber um salário menor do que eu recebia na empresa. Exatamente. Então, veja o quanto isso mexe também com o emocional desse trabalhador. Porque daí ele tá vendo conta atrasar, ele tá vendo que aquele padrão de vida que ele estava oferecendo para a família já não tá mais, ele não tá conseguindo oferecer aquilo, que a esposa que talvez tinha condições de ficar em casa para cuidar da casa, do filho, para administrar a casa, já vai ter que sair para trabalhar para ajudar com essas despesas, que dependendo do que foi o acidente dele, o quanto esse tratamento possa ser oneroso, às vezes o que ele está recebendo no INSS não está pagando o tratamento dele. Às vezes não tem um plano de saúde, o SUS a gente, né, nem sempre vai entregar o que a gente precisa. Então, é complicado. É muito complicado, né? Então, sem dúvida, quando nós olhamos e pensamos em segurança do trabalho, tem que sempre pensar nessa frasezinha, nesse termo, pensando na palavra prevenção. E a prevenção é de tudo isso. É de tudo isso que nós nem imaginamos que a gente pode viver se eu não me cuidar hoje. Porque no aqui e agora, a perda auditiva, eu não vou perder a audição do dia para a noite. É com o passar do tempo. Né? Então, veja lá, uma pessoa jovem lá com seus 20, 25 anos, que está trabalhando no moinho, não usa protetor auricular, com seus 35 anos, já tá com a audição muito comprometida. E é uma pessoa jovem ainda, para estar com uma audição muito comprometida. A questão do pulmão, aí soma, né, a toda a inalação que você está tendo ali das poeiras, dos minerais, às vezes moinho, a gente pensa ali no calcário, tem a questão da sílica, né? Ele está inalando tudo aquilo, somado a fumar, somado a usar um narguilé da vida, um pod, daí pronto. 40 anos. Brincadeira. Não, mas de fica fato, a dica, né? A gente traz uma forma irônica, mas tem que cuidar, gente. Né? Tem que cuidar, e é no aqui e no agora. E por que é tão importante o profissional da segurança do trabalho dentro da empresa? Porque o empregador, ele tá com o olhar voltado, sim, em ganhar dinheiro. Tem pessoas que falam, né? Porque o dono da empresa só tá pensando em ganhar dinheiro. E o que tem de errado nisso? É o objetivo da empresa. É o objetivo dele, ele
abriu uma empresa para ganhar dinheiro, para empregar, e ele precisa ganhar dinheiro para manter tudo aquilo, inclusive o emprego de quem está ali, né? Então, ele precisa olhar para isso. E como o empregado, o trabalhador, quando ele está ali, o objetivo dele também é ganhar dinheiro. Qual que é a diferença? Nenhuma. Cada uma com seus objetivos, mas os dois querem ganhar dinheiro. E com seus riscos. Exatamente. Ele também quer ganhar dinheiro, tem as conquistas que ele quer ter e tudo mais. E ele também está ali focado na produção dele, na entrega dele, em concluir a tarefa dele. E daí vem a segurança do trabalho. Não é para parar a produção dele, é para que ele produza também com segurança. Então, vamos fazer o que você tem que fazer, mas vamos fazer isso com segurança. Hoje eu não sou... Antes eu ficava full time em canteiro de obras, né? Trabalhei em algumas construtoras aqui em Curitiba. Então, eu ficava full time em canteiro de obras. E uma coisa que eu sempre falava era... Eu também construo, só para constar para vocês. Eu falava pro pessoal... porque você nunca ergueu uma alvenaria. Não mesmo, mas eu também construo. Como? Dentro do meu setor e do que me cabe, eu estou contribuindo para essa construção aqui. Desde que vocês não sofram acidente, eu não tenha a mão de obra parada, eu não tenho uma fiscalização, uma interdição do Ministério do Trabalho, um embargo. Se tiver o menor tempo possível, se houver multas, a menor possível. Então, eu também estou construindo em prol desse projeto. Então, no final de contas, todos, cada um dentro do seu setor, todos estão construindo e contribuindo, né? E o funcionário, muitas vezes, não percebe isso. Por quê? Eu sempre falo que o maior inimigo nosso é o funcionário que trabalha por produção. Porque daí o que acontece? Quanto mais ele produz, mais ele ganha. E ele, às vezes, vai dizer assim, eu não vou perder meu tempo colocando um cinto de segurança num serviço que é 2 minutos. Mas meu cinto de segurança ficou lá não sei onde, o serviço aqui é rapidinho, até eu ir buscar o cinto, voltar, colocar, eu já tinha feito isso daqui. Porque ele tá pensando só no lucro. No lucro, na produção dele, e por aí vai. Quando eles não percebem que, se ele sofrer um acidente, ficar 5 dias que seja parado em casa, 2 dias, um dia, é muito... O gap é muito maior. Muito maior, exatamente. Mas ainda é a nossa cultura que não é prevencionista. Nós não somos um país ainda prevencionista. Esse é um ponto. O outro ponto que eu vejo, Lucas, é que as empresas e os funcionários, infelizmente, ainda tratam a segurança do trabalho como prioridade dentro delas. E está totalmente errado. Enquanto nós tratarmos segurança do trabalho como prioridade, nós vamos continuar tendo acidentes. Enquanto eu entrar em empresas, eu ainda ver aquelas placas assim, estamos há, sei lá, não sei quantos dias sem acidente. Eu olho para aquele e falo, tá bom. Polêmico isso, né? Até falo, o comentário. Tá bom. Para entender, porque eu vejo grandes... Me explica o que é esse sem acidente seu. O que você entende por acidente? Isso. Né? Porque assim, as pessoas, né, entendem acidente de trabalho, o que mata, o que amputa, o que fratura, o que afasta a pessoa do ambiente de trabalho, né, por um tempo grande... Isso que é entendido como acidente de trabalho, muitas vezes. Até porque é isso que a mídia noticia, né? Então, é o que a gente entende. Manchete. É a manchete, né? É o que chama atenção, é o que dá audiência. Mas, pensando lá num canteiro de obras, se o funcionário pisar num prego, é um acidente de trabalho. Mas ele não foi para o INSS, não matou. É um acidente de trabalho. Teve um detrito nos olhos, é um acidente de trabalho. Sei lá, se cortou com estilete. Às vezes o funcionário nem conta, a gente nem sabe que é um acidente de Coisas trabalho. pequenas, né? Acidente é acidente. Independente do tamanho, lesão à integridade física, é acidente de trabalho. Fim. A legislação ela é muito clara quando ela fala assim que acidente de trabalho é toda lesão causada, lesão corporal causada dentro do ambiente de trabalho, em horário de trabalho. Mas ela não fala assim, são só lesões de grande porte. E daí nós temos lá os critérios. Quais são as lesões de grande porte? Nós não temos isso. Ou seja, lesão então... é lesão. Então, assim, às vezes, eu já vi empresas, estamos há 600 dias sem acidente de trabalho. Mentira. Tá, mas o que você está contando como acidente de trabalho aí? Afastamento. Afastamento. Não, e ainda assim, eles contam afastamento acima de 15 dias. Tem mais um nível do afastamento. Exatamente, por quê? Porque assim, aciona do INSS. Né? Exato, mas se você pegar um atestado de 2 dias, você não se afastou das atividades? Com certeza. Houve um afastamento. Então, precisa entender primeiro isso, né? E daí eu volto a dizer que isso é quando a empresa segue tratando a segurança do trabalho como prioridade. Aí tá, Bruna, segurança do trabalho não é prioridade dentro das empresas, ela é o quê? Como assim? Ela é um valor. E deve ser um valor. E as prioridades dentro da empresa devem constantemente mudar
para que a empresa cresça. Senão não cresce, né? Então, nós, enquanto aqui empresários, aqui na mesa, a gente sabe disso. Vocês tiveram as prioridades de vocês até aqui, tem outras, e na medida que a gente vai alcançando, vai mudando. O que é a prioridade, por exemplo? A empresa quer abrir uma nova unidade, abrir um barracão. A gente vai somar todos os nossos esforços e focar nisso, para esse barracão, fazer ele rodar, operar. E daí, para isso, nós vamos, outra prioridade agora é contratar mais funcionários. Então, vamos focar os nossos esforços para a contratação de novos funcionários, treinar eles, né, integrar eles na empresa. Ou, sei lá, a prioridade é aumentar, né, a estrutura física. Então, vamos focar os nossos esforços nisso. Na medida em que alcançam essas prioridades, elas vão mudando. Agora, o valor, que é onde a segurança do trabalho deve se encaixar dentro da empresa. A nossa prioridade hoje é abrir um novo barracão para estocar peça, ok? Então, nós vamos talvez ter que fazer um pouquinho mais de hora extra, vamos precisar ter um esforcinho mais aqui, trabalhar 1 ou 2 sábados a mais no mês, não sei o quê. Mas, para tudo isso, eu não abro mão que os meus funcionários trabalhem com segurança. Eu não abro mão que eles tenham o horário de descanso deles, eu não abro mão que eles tenham uma refeição decente dentro da empresa, eu não abro mão que os EPIs sejam adequados, mas a gente está fazendo, não vai dar tempo de treinar o funcionário. Antes de ele começar a trabalhar, ele vai ser treinado porque é o correto. Não, depois a gente faz o exame admissional dele, já vamos colocar... Não. Primeiro você faz o exame admissional. Se ele estiver apto, a gente registra. Eu não abro mão de fazer o que tem que ser feito. Então, o que é? Minha prioridade é eu fazer o que tem que ser feito sem abrir mão dos meus valores. Eu alcançar meus objetivos, ter as minhas conquistas de vida e profissionais, sem abrir mão dos meus valores. Trazendo isso para a vida pessoal, eu quero comprar uma casa. É uma prioridade, talvez. Mas eu não abro mão de, para alcançar isso, eu trabalho com honestidade, eu trabalho, né, com ética, trabalho, né? Então, isso daí são os meus valores, não abrir mão dos meus valores. Então, segurança do trabalho deve fazer parte dos valores da empresa. É legal ouvir esse conceito, porque realmente quem está de fora, assim como eu, né? O Ismael estava um pouco mais próximo dessa política de segurança do trabalho, empresas que têm esse profissional um pouco mais próximo, né? Por conta até do segmento. E o que eu mais via de fora eram as placas mesmo. Tantos dias. E às vezes a gente até fala, nossa, que empresa massa de trabalhar. Olha quantos dias eles estão sem acidente de trabalho. Mas é questionável, porque primeiro nós temos que entender o conceito de acidente de trabalho. Entendi o conceito, aí eu posso caracterizar dentro da minha empresa o que está sendo acidente de trabalho e entender se eu realmente estou todo esse tempo sem ter acidentes ou não. Senão eu estou trazendo uma informação que não é verídica. E assim, ó, é bacana, né, a pessoa, por exemplo, não ter acidente. Mas, pô, é tão estranho ter que expor uma placa lá na frente, né? E às vezes, assim, eu tô falando de placas pro lado de fora da empresa. Sim, até. Não é nem pro lado de dentro, pro colaborador interno ver. É pra quem tá passando na rua, troco de quê? Isso. O que eu quero ganhar com isso, né? A troco de Qual nada. que é o foco, né? Qual que é o foco disso, né? Não valorizo... Isso é uma obrigação. Pelo menos na minha visão, se eu ver uma placa, eu falo, mas não está cumprindo mais a sua obrigação. Pois não então. ter acidente é obrigação. Ter a placa não é obrigação, mas realmente ter acidente... Né? Estamos há tantos dias, outra placa embaixo é tua obrigação, mas não Tem placas que é assim, estamos há 50 dias sem acidente de trabalho, e embaixo está escrito, sem afastamento. Então, quer dizer, eu só me preocupo com acidente com afastamento. Ou seja, daí vamos pensar que o critério é afastamento acima de 15 dias. Mas todos aqueles outros acidentes em que o funcionário às vezes não teve afastamento nenhum, ou ficou 2 dias, 3 dias, 5 dias fora da empresa, ok. Ou seja, então você está sendo conivente com acidentes que afastam teu funcionários até 15 dias. Seja qual aceitável. for. Então isso é um acidente aceitável. Não casa. É estranho, né? É estranho, claro que é estranho. Você está sendo conivente. Então até esse nível de acidente a gente aceita, tá bom? Então, a gente está te contratando, Lucas. Você pode se acidentar só até aqui, tá bom? Daqui pra frente é bucha. Pelo amor de Deus, não né? Não me faça isso. Não, é só até aqui. Eu vou ter que mudar minha placa lá na frente. Você pode perder até um dedo, 2 não, tá bom? Porque não me é impressionante. E como que tá o mercado hoje? Ainda tá aquecido na sua área? Tem muita demanda? Tem. Tem muita coisa ainda para você organizar, mudar a cultura? Tem muita empresa ainda para mudar a cultura. E segurança do trabalho, ela é muito cultural.
dentro da empresa, organizacional mesmo, ela faz parte dos processos. Eu gosto também de dizer que a segurança do trabalho ela deve ser parte integrante dos processos da empresa, de todos os processos. E isso tem que partir tanto da liderança, nós temos ainda muita liderança que não está engajada na segurança do trabalho por diversos motivos. Um deles, e o mais preocupante, é a falta de conhecimento. A falta de orientação, porque o empresário ele precisa entender que a partir do momento que ele abre um CNPJ e ele contrata pessoas para trabalhar para ele tem que cumprir com uma série de obrigações trabalhistas e previdenciárias. Não é só abrir um CNPJ e ir contratando gente e colocando para trabalhar. Então, o empresário, às vezes, ele não conhece isso ainda. Então, por falta dessa orientação, entender que segurança do trabalho é um custo, não ter transformado isso mentalmente ainda em investimento, não ter virado essa chave na cabeça, também vai inibindo a entrada do técnico, do consultor. E daí nós vamos ter também o profissional da área, daí o profissional da área de segurança do trabalho, que muitas vezes não vai ter esse entendimento também. Ele também está saindo da formação dele ainda naquela pegada de que segurança do trabalho é ver se o funcionário está usando EPI. Entende? E eu não preciso de um técnico para saber se o funcionário está usando EPI. E um próprio empresário também deve contratar um técnico para... Eles confundem, né, o trabalho como a punição ou a checagem do que a prevenção, né? Exatamente. É isso mesmo. Eles confundem o trabalho com a prevenção. Então, por isso que eu trago a palavra sempre gestão. Segurança do trabalho é gestão. O técnico de segurança do trabalho, independente da área que ele trabalha, do setor econômico dele, obrigatoriamente ele tem que conhecer os processos da empresa. Todos. Ah, mas eu não sou da área de suprimentos. Tem que conhecer a área de suprimentos. Vai lá conhecer como que é o processo de suprimentos. Ah, eu não sou da área de compras. Vai conhecer o processo de compras. Mas por quê? Não sei eu que faço compras. Não é você que faz compras, mas eles têm o prazo dele para pedido, prazo deles para fornecedor, prazo deles para emitir nota. Se você pedir EPI de hoje para amanhã, não vai ter EPI na tua mesa, porque você não está cumprindo os prazos daquele setor. Entende? Aí gera aquela cultura que é... Olha que massa esse nome. Chantagem operacional. Porque daí se não tiver IP, eu vou ter que parar o funcionário. E daí, como que vai produzir? Olha só, conflito de interesses. Né? Mas o profissional de segurança do trabalho, ele não tem que esperar que o cara de compras venha aqui, senta aqui comigo. Não, ele tem que ter um interesse. Ele tem que ir lá no suprimento saber como funciona. Aí eu venho da área da construção civil. É minha obrigação conhecer um processo executivo de obra. Eu tenho que saber, é minha obrigação. Saber como que funciona o processo de escavação, de contenção, em que momento que vai bater uma estaca, que tipo de estaca que é, se é cravada, se é contínua, se o prédio vai ser concreto armado, como que vai ser a laje. É minha obrigação saber disso. Por quê? Porque quando eu sei disso, eu sei quais vão ser as medidas que eu vou ter que adotar. Se o meu guarda-corpo pode ser de cabo de aço, ou se vai ter que ser de madeira. Então, que pedido que eu vou fazer para o compras, para o suprimento? Eu tenho que pedir tantos rolos de cabo de aço ou tantos metros lineares de madeira? Entende? Para isso, eu tenho que conhecer o processo executivo. Senão, como que eu vou fazer? E até mesmo, né, ser completa no âmbito de que você recebe muitas críticas dos colaboradores, né? Total! Você sabe, cara, que isso é assim, assado. Isso. Aí pense você, mulher, na construção civil. Pense. Terrível. Aí é menos ainda. Mas eu nunca tive problemas, graças a Deus. Uma coisinha ou outra, mas nada que me fizesse desistir. Curiosamente, eu acho que você pode até dizer melhor do que eu. Eu até acredito que técnico de segurança do trabalho talvez tenha uma porcentagem maior masculina, mas eu conheço a maioria feminina. Isso é bacana. E assim, lembra que eu falei pra vocês que a segurança do trabalho, embora o termo seja técnico, o trabalho é humano, né? E que legal saber que tem mais mulheres na área. Porque assim, quando a gente olha assim, pensando nesse trabalho humano, segurança do trabalho é servir. E daí quando a gente olha pra servir dentro de casa, quem que tá sempre a serviço pra gente? A mãe. A mãe. No cuidado. Quem que tá ali? Não suba aí que você vai cair. Não coloque o dedo aí que você vai levar choque. Não que o pai não tenha essa atenção. É claro que tem. Mas não com um olhar tão criterioso quanto a mulher, aquela pegada mais maternal e tudo mais. Então, a mulher, e daí eu falo também por experiência, convivendo com outros colegas homens da área, a mulher ela tem um jeito diferente para falar, ela explica, ela traz. O homem, ele faz amizade muito rápido. Aí daqui a pouco ele já tá te chamando de brother. Aí daqui a pouco ele vai falar com o funcionário. Pô, cara, não sei o quê. Aí isso vai perdendo o respeito. Perde o respeito.
vai perdendo respeito, vai perdendo ali. Claro, são profissionais e profissionais, não Sim. são todos assim. Mas algumas vivências que eu vi, assim, eu falei, na hora que você for falar sério, ele vai achar que você tá hora brincando. que de fato Precisar for cobrar, daí o cara falou, apertar. pô, amigão, é sério mesmo que tu vai fazer essa cobrança pra mim? Sempre te ajuda. Não, tá bom, então eu vou te aliviar agora, mas não pode aliviar Aí tem um agora. colega ali do outro lado que tá vendo aliviar É. e vai dizer assim, pois é, porque É engraçado pra ele alivia pra mim não, porque eu não sou teu brother. Aí... Exatamente. Daí a gente já entra num outro aspecto que tá vindo com força também, que é a questão do assédio, né? Daí a pessoa já vai dizer assim, o técnico de segurança tá me perseguindo. Né? Tá me perseguindo, porque ele só prejudica eu, o outro ele não tá prejudicando. Então veja quantas coisas nós conseguimos evitar, às vezes com postura e comportamento. O que vale pra um, vale pra todos. Não importa se ele é teu amigo e se dá catraca pra fora da empresa, vocês saem tomar cerveja juntos, dentro, vale, eu sempre brinco, né? Das 8 às 18 eu não me mando. É a regra da empresa. Ponto. Claro que tudo que estiver respeitando os meus princípios, éticas, é regra da empresa. Exatamente. Mas eu não concordo. Paciência. A gente precisa fazer, nós estamos sendo contratados e pagos para isso. Pronto, né? E você tem a opção, obviamente, de ser feliz em um outro ambiente. Pegar seu banquinho, né? Tá tudo certo. Você pode demitir a empresa. Claro, exatamente. Se liberte. Isso mesmo. Se liberte, eu não vou ficar preso aqui. Exatamente. É E outra legal. coisa também que... porque o técnico de segurança tá só para parar a produção. Eu brinco muito. Eu falo, só paro a produção se vocês estiverem trabalhando errado. Ponto. Façam certo que eu não vou parar. Eu não vou dizer assim, desce do andaime. Se eu chegar e ver que você tá no andaime, o andaime tá bem montado, tá tudo direitinho, que você tá com o teu cinto de segurança, que tá tudo... Por que cargas d'água eu vou dizer pra você descer do andaime? Agora, se eu chegar, o andaime tá ali pela metade, como a gente vê por aí. Você tá lá sem um cinto de segurança. Eu vou pedir pra você descer do andaime, porque eu não posso ser negligente com isso. Eu vi. Eu não posso passar e dizer, não vou nem falar nada. Deus me livre você cair e dizer, poxa, mas se eu tivesse falado pra ele descer... Porque, veja bem, né? O empregador, né, ele entende essa situação que precisa ser ajustada, contrato técnico de segurança, e é justamente que é para ele colocar alguém responsável e cuidar dessa área. Aí até o técnico, ok, né? Aí o técnico passa por alguém fazendo um trabalho inadequado, é negligente, o dono lá em cima vai lá, não, tá tudo certo, meu técnico tá rodando a pista, né? Tá fazendo as correções necessárias e não faz. Pois que é. doideira, né? E daí às vezes, porque assim, é meu brother, então nem vou chamar atenção, porque é meu amigão. Mas o dono da empresa não sabe dessa afinidade, dessa camaradagem que existe entre eles, né? Aí a gente entra num outro ponto também, Lucas, que é muitas vezes a empresa, e esse é um erro comum nas empresas também, 2 erros comuns, né? Até falei sobre isso essa semana no meu Instagram. Um deles é nós acharmos que de segurança trabalho é só documentação. Tem lá os P's da vida, né? Sopinha de letras, que é a segurança do trabalho. Então, achar que segurança do trabalho é só documentação. Se eu tiver um ASO, se eu tiver um PGR, um PCMSO e não sei os programas e os laudos, pronto. Mas isso tudo tá numa gaveta. Tô amparado. Não tá amparado em nada. É só uma pontinha do iceberg. Tem documento, mas aí você faz aquele cara crachá, né? Você olha pro documento, eu já passei por 8 autuações. Aí você olha pro documento, você olha pro ambiente de trabalho. Você olha... Não bate? Não bate, meu amigo. Calma aí, você tem um documento? Tem, mas não condiz com a realidade. Eu falo assim, quando nós chamamos de programa, tem movimento. Tem movimento. E se tem movimento, tem que acompanhar a realidade da empresa. Pronto. Tem aí a atualização da NR1, que a gente fala atualização ainda, mas já tem um tempo já que ela mudou até de disposições gerais para gerenciamento de riscos ocupacionais. Gerenciar é igual gestar. Tem movimento. Então, tem que acompanhar as mudanças da empresa, sabe? Então, esse é um ponto. Não é só documento. Outro ponto é o terceirizar. O empregador, né, quem está contratando a empresa ali, independente se ele vai contratar um consultor, se ele vai contratar um técnico full-time ali dentro da empresa dele, ele precisa entender que ele está contratando aquela mão de obra para deixar a empresa dele ok, né, enfim. Mas a responsabilidade continua sendo da empresa. Em todas as normas regulamentadoras que nós abrirmos, vai estar dizendo assim, a empresa é responsável, não sei o quê, a organização deve não sei das quantas, né? É a empresa. Quem que é o responsável legal pela empresa? É o Lucas? Lucas.
Teu técnico sofreu... teve um funcionário que sofreu um acidente, ou deu um BO aqui dentro, deu um problema. Não, mas eu vou chamar o técnico. Não adianta. É claro que, dependendo do que for, o técnico também vai responder de forma civil, ou penal e tudo mais, né? Ele também vai responder. Mas a empresa é responsável. Cadê o dono da empresa que não estava vendo isso acontecer? Eu gosto de fazer uma comparação que as empresas elas acabam tendo mais atenção, que é a questão contábil. Os contadores são nossos grandes parceiros de trabalho, da segurança do trabalho. Às vezes você contrata um contador. É o meu exemplo, na minha empresa tem lá contabilidade. Eu não entendo de impostos. Né? Então, o que ela manda para eu pagar, eu estou pagando. Eu não entendo de impostos. Mas, se eu deixar de pagar, ela esquecer de mandar para mim uma guia, daí eu não pago. Daí vem lá uma multa para mim porque eu estou devendo um imposto, por exemplo. Eu não posso cobrar que a contabilidade não me mandou. É claro que eu contratei ela, nós temos ali um direito, um contrato e tal, mas não isenta a minha responsabilidade. Exatamente. A empresa não mandou, a contabilidade não mandou. Por que você não cobrou? Você não sabe que você tem que pagar lá a guia do INSS todo mês? Por que você não cobrou? Entende? É a mesma coisa segurança do trabalho. Eu não mandei meu funcionário fazer o exame periódico porque ninguém me avisou. Mas você não sabe que ele tem que fazer exame periódico todo mês? Todo ano? Não isenta a sua responsabilidade. E daí nós temos o E-Social aí gritando, né? O que é o E-Social? Nada mais é que uma plataforma do governo que unificou todas as informações trabalhistas e previdenciárias numa mesma plataforma. Então, antigamente, ia mandar lá folha de pagamento, informações de FGTS, INSS, mandava em sites diferentes. Hoje, todo mundo envia os eventos lá no E-Social. E começou a se enviar os eventos de segurança do trabalho também, o que antes não acontecia. Hoje, não necessariamente uma empresa precisa receber uma fiscalização para ser multada. A multa pode bater na porta dela sem nem parecer o fiscal. Entende? Porque é a obrigação da empresa informar os exames que o funcionário está realizando. No admissional, no demissional, no periódico, no retorno ao trabalho. Os riscos que o funcionário está exposto dentro do ambiente de trabalho, é a obrigação da empresa fazer isso. Meu funcionário está exposto a ruído. Ótimo. De quantos decibéis? Tanto. Quais são as medidas de controle? Tais. Quais são os EPIs? Esse? Qual o CA desse EPI? Tal. Ele está exposto a ruído? Fez exame admissional? Fez. Qual foi o exame? Qual foi a data? Quem foi o médico que assinou o ASO? Quem que é o médico? Tudo isso é enviado para o E-Social. Olha quanta coisa amarradinha. Aí a contabilidade faz lá... Muita empresa fala, não, mas minha contabilidade já faz o envio para o E-Social. São coisas distintas. A contabilidade faz o que cabe a ela, a segurança do trabalho vai fazer o que cabe a si. Minha contabilidade já fez. Claro, ela fez. Ela informou o E-Social que o Lucas foi contratado pela empresa. Mandou lá os eventos de admissão do Lucas. Mas tem uma lacuna gigante lá, esperando ser enviados os riscos que o Lucas vai estar exposto naquele ambiente de trabalho, qual é a descrição do ambiente de trabalho, qual é a descrição da atividade, quais são os riscos que aquela atividade está trazendo para o Lucas, qual que é os exames que ele fez no admissional. Entendeu? Ou seja, é muita coisa, né? É muita coisa, é muito detalhe. E é muito importante. Muito importante. Hoje, como é que funciona a legislação em relação à empresa ter ou não técnico de segurança? Existe alguma coisa? Claro que deve ser muita coisa, mas se a gente pudesse resumir assim, empresas que acham que não teria que ter o técnico e tem que ter. Tem alguma que causa surpresa? Sim, construção civil, por exemplo. Eu entendo que construção civil, toda obra tem que ter um técnico de segurança. Toda obra. Eu entendo. Sim, porque mas não é o que a legislação pede. Elas não pedem para toda obra? Não. Eu posso ter um técnico rodando 8 obras. Eu tenho um colega técnico de segurança do trabalho, eu tenho um dó dele. Que ele, se eu não me engano, está com 8 obras aqui em Curitiba. E ele roda as 8 obras. Então, eu tenho obra em fase... Ele, né, tem obra em fase de fundação. Esse tempo atrás eu passei um dia com ele e a gente visitou algumas obras dele. Obra em fase de fundação, outra obra está na fase de acabamento. São coisas totalmente diferentes, sabe? Ambientes diferentes, riscos diferentes, né? Aí ele tá aqui, o bicho tá pegando aqui, daqui a pouco ele tá aqui em lugares diferentes, né? Se perde um tempo no trânsito. Então, assim, nós temos a NR4 que dimensiona o SESMIT. Então, nós temos ali um quadro na NR4 que fala sobre o SESMIT. Então, ela vai trazer, assim, os graus de risco da empresa. Aí é outro ponto também, grau de risco
Não é igual o grau de risco da empresa, a gente vai buscar dentro dos QNAs da empresa, vinculados ao CNPJ. Não é olhar para esse ambiente de trabalho e dizer assim, aqui não tem risco nenhum. Não é tudo que define, quem define é o KNAI. É o KNAI, porque aqui pode não ter risco nenhum, mas eu posso abrir o CNPJ de vocês, olhar os QNAs lá e descobrir que tem um QNAI grau de risco 4. É Entende? dentro do KNAI que existe a grau de prerrogativa para ver se... Do grau de risco, entendeu? Então, eu vou olhar lá no KNAI da empresa, eu vou ver a empresa lá de grau de risco 3. Porque o KNAI está dizendo que aquele grau de risco é 3. Aí eu abro a NR4 e vou ver lá. Empresas de grau de risco 3. Até tantos funcionários não precisa ter técnico. De tanto a tanto precisa ter um técnico. Aí de tanto a tanto tem que ter um técnico e um engenheiro meio período. Aí de tanto, daí vai aumentando. Só que esse de tanto a tanto é um tanto muito grande, entendeu? E daí a construção civil tá lá. Né? Grau de risco 3, por exemplo, até 200 funcionários. Não precisa ter técnico. Um 200, exemplo. né? Então, assim, é muita coisa. E, no meu entender, precisava ter um técnico ali o tempo todo, full time de obra. Temos construtoras em Curitiba que tem outras que atendem o mínimo que a legislação pede. Não está pedindo full time, não vou pôr. Tá no valor dela. Isso. Agora, lembrando, não ter um técnico ou ter um técnico não isenta a empresa das responsabilidades. Eu não tenho técnico de segurança do trabalho. Ótimo. A legislação não me cobra isso. Ótimo também. Vai responder. Mas você precisa submeter os funcionários ao exame, você precisa ter um PGR, você precisa ter uma PR, um procedimento de trabalho, você precisa ter uma gestão de EPI. Olha só, quanta coisa. Realmente é bastante coisa, né, Lucas? E o tempo foi voa, curto, né? É muita informação, né? Tá Um bom, assunto tá muito gostoso, bom. passa voando, né? Passa voando. É importantíssimo, né, Isma? Veja quanta coisa a gente conseguiu do outro lado, a gente quase não falou, né? A gente só ouviu, né? Porque é muita informação importante. Realmente não houve necessidade da gente falar, porque tinha muita informação e a gente estava aqui só ouvindo. Isso faz sentido, isso é legal. A gente tinha um aprendizado muito grande, né? E quando trata do assunto desse. Do meu lado aqui, né, o que tinha duas coisas muito fortes era... A primeira era a cultura, que de fato a gente não tem, né? A gente, eu digo como nação, né? Não como nós aqui. Que é difícil, né? E a segunda era o grau de obrigatoriedade, aonde que encontra, né? Eu não sabia, mas hoje no KNAI, para mim, eu aprendi mais coisas. Você pega o KNAI para descobrir o grau de risco, sei o grau de risco e a quantidade de funcionários que eu tenho ativo dentro da empresa, eu já descubro se a empresa tem obrigatoriedade de ter um técnico ou seja, não. É fácil de descobrir. Não é nenhum negócio que falar, meu Deus, eu não sabia. Tá na palma da mão. Não tem como, né? Tá na palma da mão. Se acontecer alguma coisa com você, se falar não sabia, o fiscal vai falar... Pois daí você abriu uma empresa e não foi descobrir agora. as suas obrigações. Tá aqui, ó. Pois é. Tá aqui tua notificaçãozinha. Daí você guarda pra você não esquecer, pra outra próxima vez não dizer que não sabia. Bom, Bruna, deixa um recado aí pro pessoal que nos acompanha. O que você quiser trazer para o nosso pessoal, fique à vontade. Obrigada. Bom, agradeço vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, um bate-papo muito gostoso, muito bacana. E sobre um assunto que eu amo, que eu gosto muito, falar sobre segurança do trabalho, realmente é sempre um prazer para mim, seja em qual for a situação, o momento. E numa mesa dessas é muito gratificante. Meu recado para vocês é: entendam segurança ao trabalho como uma ferramenta importante dentro da empresa. Se você que está me ouvindo é o empregador, se você que está me ouvindo é o trabalhador, é uma ferramenta importante dentro da sua empresa. Para a sua saúde, para a sua segurança, para você retornar bem para casa, embora nós saibamos que essa frasezinha é um pouquinho clichê, mas você retornar bem para casa, tem até o cachorro te esperando para dar água. Então, você precisa voltar. Para a empresa... Tua empresa, você quer crescer, quer galgar os seus negócios, quer expandir, a segurança do trabalho vai abrir portas e vai abrir caminhos para você, não tenha dúvida disso. Gente, perfeito. Durante a nossa conversa, eu falei, a hora que abrir um espaço, eu vou pedir para ela deixar uma dica pro colaborador e pro empregador. Ela deixou agora. Nossa, sensacional. Ficou bem completo. Isma, deixa um recado aí pro nosso público. É isso aí, Lucas. Agradecer, né, por essa aula que a gente teve aqui, né, obrigada. Falando sobre segurança do trabalho. Já aproveita. Siga a Bruna nas redes sociais. Bruna_Cris_Fênix.PrimeST.
Isso. Bem Siga curtinho. lá. Tem curtinho. Mas tem lá, se colocar como Bruna Cristino Já também, já vai puxa. puxar lá. Vai encontrar muito conteúdo, inclusive. Recebi 2 conteúdos seu, achei fantástico. Que legal. Eu comecei a seguir, já recebi 2 conteúdos seu, então siga lá que você vai ver legal. muitas dicas importantes. E também não esquece de seguir a Conexo, né? Sim. Conexo _ empresarial no Instagram e Conexo Empresarial no YouTube, que você vai ver conteúdos assim como esse de hoje, né, Lucas? Isso mesmo, gente. Pra mim ficou uma lição, né? Que claro que eu já tinha isso claro, mas vale ressaltar que no final se cuide, né? O seu maior patrimônio é você mesmo, né? É aquilo que a Bruna falou de uma forma bem leve. Até o cachorro está te esperando em casa para você colocar a aguinha para ele, né? Quem dirá o restante da família, né? Então, obrigado para você que acompanhou esse programa. Siga a Bruna nas redes sociais, siga a Conexo e fique ligado, porque sempre a gente vai trazer temas importantes para você. Muito obrigado e até o próximo podcast. Show.